Olá, pessoal. Vamos lá para mais um dia lá em Grammar Lab. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, não que os outros não sejam, mas que vão acompanhar, é o assunto que vai acompanhar vocês aí durante muito tempo, principalmente para quem está começando. Então, o nosso assunto de hoje é o Simple Present. E aí eu gostaria de começar, antes de falar sobre estrutura ou qualquer coisa, fazendo três perguntas, tá? A minha primeira pergunta é: When is your birthday? Quando é que é o seu aniversário? What time do you usually have dinner? Que horas, né? Você geralmente toma café, jantar, perdão. Que horas você janta? How many glasses of water do you drink in the morning? Quantos copos com água você toma de manhã? Bom, se eu fosse responder essas perguntas, eu responderia primeiro: My birthday is in May. Meu aniversário é em maio. Isso, it's a fact, é um fato, certo? Quando eu perguntei what time you have dinner, né, que horas você janta, se vocês me perguntassem, eu poderia dizer well, I have dinner in the evening. Eu janto de noite. Eu estou falando para vocês sobre a minha routine, a minha rotina. E quando eu pergunto how many glasses of water do you drink in the morning, né? Quantos copos com água você bebe? Bom, eu não sou exemplo para ninguém, péssimo exemplo. Eu poderia dizer I usually drink one glass of water in the morning. Eu geralmente tomo um copo com água de manhã. Mas isso é um habit, um péssimo habit, mas ainda assim um hábito. Por que que eu chamei a atenção e comecei abordando com essas três perguntas? Porque elas trazem para a gente o uso do Simple Present. Ou seja, eu vou usar o Simple Present ou presente simples em inglês quando eu estiver falando de fatos, rotina e hábito. Então, tão importante quanto saber a estrutura é saber quando usar esse tempo verbal. Então, lembre, se vocês estiverem falando de fatos, rotina e hábito, é o Simple Present que vocês irão usar. Existe a opção de futuro também, mas isso é papo para outro dia. Agora que a gente entendeu quando usar, vamos entender a estrutura. E a estrutura é muito simples, como o próprio nome pressupõe, Simple Present. Eu tenho sujeito, um verbo e, às vezes, um complemento. Nesse caso, my birthday is in May. Meu aniversário é em maio. É ser ou estar. A gente já viu que esse verbo é o verbo to be. Ai, Grace, por que que esse cara aparece tanto? A gente já conversou um pouquinho sobre ele em outra oportunidade, mas vamos lembrar. Primeiro, o verbo to be, ele é o único verbo no presente que tem três formas. Lembra? Am para I, is para he, she, and it e are para you, we and they. Então, o verbo to be ele é o único no presente simples que vai ter três formas. Ele já começa daí. Ele é um cara diferente. Segundo, a gente vai aprender mais pra frente que ele é um cara independente. Na hora de fazer negativa, interrogativa, grande parte ele consegue resolver sozinho. E terceiro, ele é um cara extremamente popular. Se vocês pegarem 10 textos, a probabilidade é que nos 10 textos, em algum momento você encontra o verbo to be. A gente não pode falar isso sobre todos os outros verbos. Então, o verbo to be, ele é um cara diferente, porque ele tem três formas, os outros verbos não terão três formas no presente. Ele é um cara independente e ele é um cara popular. Então, a gente acaba, às vezes, negligenciando ou talvez até subjugando o verbo to be, porque a gente vê muito na escola, né? Desde sempre a gente aprende verbo to be e não entende a importância desse cara. Mas começa por aí. E por isso que eu trouxe ele diferente e separado aqui. Por conta, primeiro, dessa flexão que ele tem aqui, dessas três formas que ele tem, tá? Os outros verbos, como eu disse, isso não vai acontecer. Então, olha a minha frase. Mayuli and Júlio study English. A Mayuli e o Júlio estudam inglês. Mayuli e Júlio. Aula passada, a gente viu qual o pronome pessoal que substituiria a Mayuli e o Júlio. They, né? Seria o they. Deixa eu colocar aqui. Lembra? They. Então, they
stud, que é o nosso subject, stud e English. Então, o verbo stud, ele não muda, porque, veja, o infinitivo do verbo é to stud. Aí você pode me perguntar assim, Grace, infinitivo, o que é isso? Ó, infinitivo, olha o nome. O verbo ainda tem infinitas possibilidades. Ele não foi conjugado ainda. Em português, eu conheço o infinitivo pela terminação. Quando eu falo assim, ó, comer, comemos. Qual dos dois está no infinitivo? Comer, eu reconheço por conta desse R aqui, né? Como dormir, amar, cantar, né? Geralmente quando o verbo ele tá com essas terminações R, o que é que a gente tem? O verbo no infinitivo, ele ainda tem infinitas possibilidades de conjugação. E aqui ele já está conjugado. Em inglês eu não vou reconhecer pela terminação, eu vou reconhecer por causa desse to aqui na frente, ó. Tá vendo? E para conjugar esse verbo no presente simples para I, you, we e they, eu só preciso tirar o to. E coloco ele aqui, ó. Não mudou nada? Facinho, não é não? Então, vamos reforçar. Simple present or present simple, mesma coisa. Is used to give information about habits and routines and facts. Vamos adicionar aqui, né? Então, a gente vai utilizar o presente simples para falar de hábitos, fatos e rotinas, tá bom? E a estrutura, lembrando, sujeito, esse helping verb a gente vai ver na forma negativa, mas por enquanto nada. Na afirmativa, sujeito, verbo principal, complemento. Como assim verbo principal? Porque às vezes a gente pode ter dois verbos. Se eu digo assim, ó. Opa, vou escrever em português, Perdão. Eu amo comer. Infelizmente, sou de dieta, viu? Por sinal, tá no meu subconsciente, gente. I, amo. Lembra, para I o verbo não vai mudar. O verbo no infinitivo é to love. É só tirar o to. I love. Agora, opa, aqui o meu verbo tá no infinitivo, tá vendo? Então, nesse caso, to eat. I love to eat. Mas o meu verbo principal é o love, né? Eu amo comer. E eu posso acrescentar uma expressão de tempo como complemento, por exemplo. Eu amo comer de manhã. Como é que fica? I love to eat in the morning. Work é trabalhar. Como eu poderia falar eles trabalham nos fins de semana? Eles ou elas, they. They work on the weekends. Nós dançamos à noite. We dance at night or in the evening. Fácil, não é? Vamos ver alguns outros verbos para aumentar nosso vocabulário e aprender a usar em estruturas? Vamos começar com essa dupla aqui, ó. To wake up, to get up. Qual é a diferença? Wake up é literalmente você está dormindo, opa, abri o olho, wake up. Despertei, levantei, fui fazer minhas coisas, get up. Então imagina que eu posso falar assim, ó. Eu acordo às 5, mas me levanto, por assim dizer, né? Como a gente falaria em português. Mas me levanto às 10. Eita, quanto não? Peraí, vamos mentir aqui, vamos botar 8. Então, eu posso dizer, ó, o verbo é to wake up, tiro o to. I wake up at 5 a.m. Mas, I, tiro to, get up at 8. Facinho, não é? Em inglês, a gente não vai ter a expressão, tipo, o verbo almoçar, jantar. A gente vai ter a expressão to have e a refeição. Então, por exemplo, tomar café da manhã. To have a breakfast. Como é eu tomo café da manhã com a minha família?
Muito bem, vou tirar o to, coloco I have a breakfast with my family. Eu tomo café da manhã com a minha família todos os dias. I have breakfast with my family every day. E aí vai aumentando a minha frase. Mas viu que a estrutura é bem fácil? Então vamos lá, agora com você. To take a shower, tomar banho. Eu tomo banho. I take a shower. Muito bem. Eu tomo banho de manhã, in the morning. I take a shower in the morning. Fácil, né? To brush my teeth. Eu tô falando meus dentes, né? Então, eu escovo os meus dentes após o café da manhã. Como é que fica? I brush my teeth after breakfast. To get dressed. Se arrumar, se vestir para sair. Né? Então, I get dressed at 8 o'clock. Por exemplo, eu me arrumo, eu me visto às 8. Tá? Mas veja que a estrutura não muda, gente. Sujeito, verbo, complemento. Tá? E na negativa? Veja, o verbo to be, ele é um cara diferenciado, como eu falei para vocês, né? Eu tinha lá, I am a teacher. Eu sou uma professora, certo? Se eu quiser transformar essa frase aqui na negativa, basta eu chamar o not. O not, depois do verbo to be, ele transforma a frase da afirmativa para negativa. Então, I am a teacher, I am not a teacher, por exemplo. Já os outros verbos, gente, eles não conseguem fazer isso. Tá? O verbo to be, lembra que ele é diferentão, ele é independente. Chamou o not, ele resolve. Mas os outros verbos não. Quando eles vão para a negativa, eles precisam de um verbo auxiliar. E quem é o auxiliar que vai ajudar a gente no presente? Nós temos dois, é o do e o does. Por enquanto, vamos nos concentrarmos no do. Lembra que eu falei para vocês que para I, you, we e they, o verbo não muda, né? Ele só tira o to. Pronto. Essa galera aqui, eles vão utilizar o do como auxiliar. E o que o do vai fazer? Vou contar um segredo a vocês. O do, gente, o sonho da vida dele era ser o verbo to be. Ele e o does, eles queriam muito. Mas eles não conseguem, então o que eles vão fazer? Eles vão imitar o verbo to be. Eles vão agir como se o verbo to be estivesse ali. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Na negativa, o verbo to be chamaria o not e resolveria. Não é isso? O que o do vai fazer? A mesma coisa. Ó, ele vai chamar o not e pode ter a forma completa dele, ou às vezes a forma contracta, que é aquela mais curtinha, né, para dar agilidade na fala ou na escrita, lembrando que para contextos informais. E vai fazer a mesma coisa. Então, se a minha frase era eu vou ao parque, I go to the park, e eu quero transformar isso na negativa, é só botar o don't. I don't go to the park. Se era nós dirigimos um carro, e eu quero dizer que não, we don't. We don't drive a car. They don't read books. Certo? E na interrogativa? Bom, o verbo to be, ele é um cara independente. Lembra? Ele vai para frente da frase. Ele quer tomar satisfação. Ele vai lá, ó. Are you a teacher? Você é professora? Ele toma a frente da situação. E o do? Lembra que o do está imitando o verbo to be? Ó, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Ele vai para frente da frase. Beleza, Grace, entendi. O verbo no presente, o verbo to be tem 3 formas. Na negativa ele chama o not, na interrogativa ele vai para frente. Os outros verbos, quando estivermos falando de I, you, we e they, eles não mudam, é só tirar do infinitivo. Na interrogativa ou na negativa eu chamo do, e o do vai se comportar do mesmo jeito que o verbo to be se comportaria. Seja sozinho, em perguntas de sim ou não, como do you play football? Você joga futebol? Ou com W8 questions, com essas perguntas de informação, né? Information questions no início. Mas agiria da mesma forma que o verbo to be. Beleza, entendi. Mas e o he? E o she? E o it? Cadê eles?
Porque ali o verbo não mudou. Então eu já sei que vai mudar para esses três caras, né? Você tá me escondendo aí. Vocês podem perguntar assim. Gente, vamos lá. Eu posso falar eu comemos? Poder eu até posso, né? A gente pode tudo na língua. Já dizia Marcos Banho em Preconceito Linguístico. Mas nem tudo me convém. Imagina, você tá numa entrevista de emprego para ganhar 15 mil por mês, posição de CEO. Aí você chega lá, olha, eu comemos muito. Você vai pegar o emprego? No mundo real a gente sabe que não, né? Não funciona dessa forma. Infelizmente, não podemos ignorar a estrutura da língua. Então, eu como. O meu verbo em português, ele vai se comportar de modo diferente para cada uma das minhas pessoas. Eu como, tu comes, ele come, né? E isso varia também de acordo com o tempo. Então veja, em português eu tenho 6 pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, ó, 1, 2, vamos considerar esse como 1, né? 3, 4, 5, 6. 6. O meu verbo vai mudar 6 vezes. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Em inglês, eu tenho 8 pronomes. Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. O meu verbo no presente simples, com exceção do verbo to be, que a gente viu que muda 3 vezes, todos os meus outros verbos no presente simples só vão mudar uma vez, que é justamente para esses 3 aqui, ó. He, she e o it. Então, não venham me dizer que o inglês é difícil, gente. Né? Só uma vez o verbo vai mudar para esses carinhas aqui, ó. Tá, beleza, vai, aceito. E que mudanças são essas? Bom, primeiro, 90% dos casos a gente vai colocar um S. Só isso. Por exemplo, I work. Eu trabalho. Ela trabalha. She works. Só botar um S. Agora, cuidado, isso aqui não é plural, isso é conjugação. Quando eu traduzo, é ela trabalha, não ela trabalham, tá? Ela trabalha. Vou dar outro exemplo. You eat. Você come. Como é que ficaria se eu colocasse he, ele? He eats. Certo? Então, 90% dos casos vai acontecer isso aqui, só botar um S. Agora, se o meu verbo terminar em SS, SH, CH, X, O ou Z, eu vou acrescentar ES, certo? Então, por exemplo, wash, que é lavar. I wash. Se eu colocar com he, vai ficar washes. Certo? Eu acrescentei ES. Vamos lá. Como é que eu digo eu assisto TV? I watch TV. Aí eu quero conjugar isso aqui com he. Como é que fica? He watches TV. Por que ES? Porque, ó, terminou com uma dessas terminações. Certo? Terceiro caso, se o meu verbo terminar em Y e antes desse Y eu tiver uma consoante. Se isso acontecer, eu vou tirar o meu Y, vou colocar I no lugar dele e acrescento ES. Por exemplo, try. Try significa tentar. I try. Eu tento. Como é ele tenta? He, ó, tira o Y, coloca o I, acrescenta S. He tries. Stud, estudar. Se eu boto you stud, certo? Termina o Y, antes do Y tem uma consoante. Tira o Y, coloca I, E, S. Ops. No caso de he, she ou it. Não tem mistério, gente. Agora, uma coisa muito importante é saber que no inglês sempre vão existir exceções. No caso de conjugações de verbos, sempre vai existir
aqueles verbos que são irregular. Ou seja, eles não seguem regra alguma. Então, não tente criar uma para eles. Tá? Existe um motivo por que isso acontece? Claro, mas isso é lá para a história da língua, não é interessante para você que quer aprender só falar ou utilizar de modo rápido. Então, é muito mais simples memorizar. No caso do presente simples, a gente vai ter dois verbos irregulares, que não seguem regras. O primeiro, vocês já viram, é o verbo to be. Ele é um cara diferente, ele se comporta de modo único. E o outro é o verbo to have. Quando have encontra he, she ou it, ele vai virar has. Então, I have, eu tenho. Tiro to, né? I have. E se for he has. Se for she has. E aí por diante. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Lembrem, verbo to be, na afirmativa, tem 3 formas, não é isso? Tendo a forma completa e a forma contracta. Na negativa, ele chama o not e resolve. E na interrogativa, ele vai para frente. Já os outros verbos não conseguem fazer isso. A gente viu que no caso de I, you, we e they, a gente precisa do do. E ele vai se comportar como o verbo to be se comportaria. Na negativa, se junta com not. Na interrogativa, vai para frente da frase. Mas lembra que eu falei que a gente tem 2 auxiliares? A gente tem o does. E o does, ele é diferentão, né? Ele já vai ser utilizado com quem também se comporta de modo diferente. Que é quem? O he, o she e o it. E aí pensa comigo, se o does já é diferente do do, ele já está me dizendo que a história com esses 3 caras é outra. Tem necessidade do meu verbo continuar diferente? Não. Então, por isso que quando o does aparece, ó, o meu verbo volta ao normal. Tá vendo? Porque qual é a frase aqui na afirmativa que ficaria? Que por sinal tá errada aqui, ó. Eu precisaria de um S, não é? I play, you play, he plays. Quando vai para negativa, he doesn't play. Interrogativa, does he play? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. I play, he plays. You drink, he drinks. Só acrescentar S. We make, she makes. They meet, he meets. Agora aqui, ó. I wash. Terminou com SH. Preciso do ES. He washes. You write. Não termina com S, SS, SH, X, O ou Z nem Y. Entra na regra geral. Writes. Lembrando que na conjugação com he, she, it, né? Teach. He teaches. Às vezes a gente não tem um pronome, vai ter o nome mesmo, né? Por exemplo, Mary. Qual o pronome que substitui Mary? Seria she, mas eu não tenho um she aqui, mas fica subentendido. Então, I pass, ó, terminou com SS, Mary passes. You go, terminou com O, he goes. They watch, Tom watches. You do, he does. They relax, all she's relaxes. We sleep, she sleeps. Só acrescentar um S. Então, para a gente encerrar, vamos dar uma olhada aqui nessas frases e vamos ver o que está errado. Tem um erro em cada uma delas. Primeiro aqui, vocês conseguem identificar? Muito bem. Está faltando o ES aqui, ó. Por quê? Porque o sujeito é she. O verbo precisa flexionar, precisa mudar, conjugar. E no caso, como termina em O, eu vou acrescentar ES. E aqui, gente, number 2. Very good. É don't, não doesn't. Por quê? Porque o doesn't só vai ser para he, she and it. Sully é o nome de uma pessoa. Terceira pessoa. Pode ser he, pode ser she, não pode ser have. Por quê? Porque o verbo vai flexionar e ele é um verbo irregular. Então, vai virar has. E aqui? Isso.
Does, não do. Number 5. Muito bem. Não é does, é do, porque eu tenho you. She normally brushes. ES, né? Terminou em SH. Esse aqui, penúltimo, quase lá. Doesn't. Não don't. Muito bem. E o último? Perfeito. Não é has? É have. O has é só pra he, she, it. E aí, pessoal, facinho? Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor esse tempo verbal e até a próxima.